Saudações de paz em Cristo Jesus, aqui é o pastor Fábio Soares. Eu gostaria de liberar, se você me permitir, uma palavra de renovo, de cura para a sua alma. Talvez você esteja passando por um conflito ou uma crise, ou conhece alguém que está passando crises ou conflitos. Escute, primeiramente eu quero que você entenda que crise e conflito fazem parte da vida de todo homem, toda mulher de Deus, cujo Deus tem um propósito. Eles vão passar por esses momentos. E eu começo então hoje falando de Moisés, o grande profeta Moisés. Falava com Deus face a face. Aquele homem que é chamado de o libertador. Vou falar de duas crises que ele teve que levaram ele a um conflito interno. O texto diz lá em Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 15, que sendo Moisés já homem, ou seja, tendo ele capacidade de discernir, de julgar, sai a ver seus irmãos e chega lá e vê um egípcio açoitando, espancando, maltratando um hebreu. Ele olha para um lado, para o outro, alguma coisa acontece dentro dele. Aqui está nascendo a crise. Ou seja, ele se indigna com aquela situação, só que ele não sabe lidar com isso. Por que ele não sabe? Porque ele mata o egípcio e esconde o egípcio na areia. Ou seja, o ato de esconder o egípcio significa que ele sabe em si que ele não fez algo certo, que ele agiu na emoção. O problema das crises é que muitas vezes elas nos levam a agir na emoção. Nós somos emotivos e aí fazemos o que não devemos fazer. Não era para Moisés ter matado o egípcio, mas ele matou. E agora então ele vai esconder na areia. Isso mostra o quê? Colocar na areia a nossa incapacidade de lidar com as nossas crises e com os nossos atos e atitudes que fazemos quando os fazemos na emoção. Se fosse algo lícito o que Moisés tivera feito, se fosse uma coisa certa, coerente, correta, ele não precisava esconder, ele mostraria, porque quando você faz algo que é certo, que é correto, que é lícito, você mostra. Mas Moisés escondeu, por quê? Porque ele dentro de si sabia que ele tinha feito algo errado. Bom, aí o texto diz que no segundo dia ele sai novamente para ver seus irmãos. E aí ele agora vê dois hebreus brigando um com o outro e um espancando o outro. Moisés não se aguenta. E de novo ele questiona dessa vez. Ele fala para o culpado, o texto diz, por que agride o teu próximo? Por que espanca o teu próximo? Aí o que ele recebe é uma palavra de repulsa. Quem te colocou como juiz, príncipe entre nós? Quer matar-me como fez com o egípcio? Quando Moisés ouve isso, ele entra em crise. O texto diz que ele teme. E agora ele fica então com medo. E isso vai levá-lo a fugir. Fugir para uma terra chamada Midian. Mas espera aí, deixa eu aplicar aqui para você agora. Midian significa terra do conflito. Vem de uma raiz também de medidas, mas eu queria usar esse primeiro conceito. Ou seja, ele teve duas crises. Qual a primeira crise? Ele olhou para o egípcio agredindo o hebreu. Ou seja, quando a gente olha e vê o mundo, como o sistema do mundo faz com as pessoas. O egípcio agredindo o hebreu, espancando o hebreu, escravizado ali, é o sistema do mundo que oprime, que agride, que inflige, que não tem misericórdia nem compaixão. Então Moisés se revolta contra isso. Ele quer matar isso. Quando ele volta no outro dia, o que ele vê? Ele vê dois hebreus brigando e um machucando o outro, agredindo o outro. Ou seja, ele vê um hebreu tendo a atitude de um egípcio. Ou seja, um crente, porque o hebreu ali representa o quê? O povo de Deus. O crente, o cristão, a igreja. Então Moisés vai ver agora nesse cenário o quê? Dois irmãos, dois cristãos brigando em conflito, se agredindo e um agindo como um egípcio. Ele não aguenta isso.
Ele entra em crise e vai fugir para Midian, que é a terra do conflito. Quando ele está na terra do conflito, ele está sem estar no Egito e sem estar entre os hebreus. Que é isso, pastor? É aquela pessoa que você aí chama, faz chacota, muitas vezes até zomba, que é o desigrejado. Que ele não está nem no mundo e não está nem na igreja. Mas por que ele não está no mundo e não está na igreja? Primeiro, o sistema do mundo ele não aguenta mais. Ele é o Moisés que não aceita mais o egípcio agredindo o hebreu. Então ele não aceita mais o mundo. Só que ele também não consegue estar entre os hebreus. Porque ele vê na igreja, ele vê entre os hebreus atitudes e comportamentos do mundo, onde era para ter amor, união, harmonia, misericórdia, compaixão, fraternidade. Ele vê o quê? Briga, contenda, confusão. Então ele é expulso, ele é expelido desse meio. E agora ele está em Midian, na terra do conflito. Quantas pessoas não estão assim agora? Talvez você que esteja me ouvindo está em Midian, na terra do conflito, falando: eu não consigo estar na igreja porque lá está tudo errado, eu não consigo estar no mundo porque está tudo errado. E agora? Naroha, Mauetsi, oh glória. O texto vai dizer que um dia Moisés sai novamente, cuidando de algumas ovelhas, e vai parar em Horebe. Horebe significa deserto. Deserto significa lugar neutro. E ali então Deus aparece para ele. Horebe também significa espada. Oh, glória! Ali Deus então aparece para ele. E quando Deus aparece para ele, Deus vai tirar ele da terra do conflito. E Deus vai fazer ele voltar lá no Egito, lá entre seus irmãos, com a solução para as suas crises. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra aí. Talvez você estava até agora em Midian, na terra do conflito, mas eu quero dizer para você que você tem um encontro marcado em Horebe com Deus para a solução das suas crises e dos seus conflitos, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se essa palavra falou com você, marque alguém, curta e compartilhe. Em nome de Jesus, paz.